Querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, bem-vindo a mais uma dica desta série de dicas que nós temos trazido para você para melhor se preparar e atuar como professor da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos para a dica de número 8 e trata-se de preparar um roteiro para o nosso estudo. Ora, preparar um roteiro é, em primeiro lugar, ter uma visão geral da lição. Para tal, nós não podíamos tratar de uma dica sobre preparação de roteiro sem termos algo prático para caminharmos. E eu vou usar, portanto, neste tempo de gravação, nós estamos aqui em 2022, no mês de maio, e, portanto, estamos usando esta revista numa série de lições, e por acaso, se você não assistiu nenhuma de nossas classes, este canal eu tenho postado a cada semana a classe do seguinte domingo, a cada segunda-feira você recebe a que será para o domingo seguinte da série de lições da revista da CPAD. Mas voltando aqui, nós estamos usando esta, cujo título é Os Valores do Reino de Deus, e a segunda lição, ela é intitulada Sal da Terra e Luz do Mundo. Ora, quando nós então vamos preparar esta lição, a primeira coisa é ter uma noção geral e, portanto, ler o conteúdo desta lição. E depois nós vamos decidir as 3 ideias principais para que ela seja subdividida. De maneira geral, você pode usar a própria subdivisão do autor. Portanto, nesta lição, ele coloca o tópico número 1, o sal tempera e conserva, o 2, a luz ilumina lugares em trevas, e ele termina com a 3, discípulos que influenciam. Então, se você achar por bem, você não precisa nem mudar a estrutura dessa lição e, portanto, ora, se a lição é sobre o sal da terra e a luz do mundo, é o título, né, o tema da nossa lição, nós podemos já de cabeça entender que nós vamos primeiro falar do sal, depois nós vamos falar da luz e, por último, nós terminaremos em algum tipo de aplicação destes dois, o que o comentarista da lição, pastor Osiel, usou a palavra influenciar. Ora, então, nós decidimos as 3 principais divisões e então vamos partir para as subdivisões. Para tal, eu vou usar somente um tópico por questão do nosso tempo. Vamos falar sobre o sal. No tópico do sal, o comentarista, ele colocou o título mais uma vez, o sal tempera e conserva, e ele subdividiu, portanto, este tópico em 3 subtópicos, e ele usou da seguinte maneira. Primeiro, definição. Segundo, a importância do sal. E terceiro, os cristãos como sal. Ora, você como professor pode usar a mesma coisa, mas como você for usar a definição, então fala exatamente definição de sal, trata-se de algo não aplicável, está falando de que o sal realmente é aquela substância que nós conhecemos, né, que dá sabor, e a Bíblia tem inclusive exemplos, há versículos que falam do sal como sendo sal, não no sentido aplicativo da palavra, mas aqui ele mesmo colocou alguns destes versículos. Eu não colocaria a definição como um dos meus subtópicos, exatamente porque eu não gostaria de fazer deste roteiro algo acerca do sal como substância real, mas algo aplicado acerca do sal como Jesus falou, porque no texto da lição ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, ele estava falando daquele sal físico, mais uma aplicação do sal. E quando eu li o primeiro tópico da definição, não só ele falou acerca da substância do sal, mas lá no finzinho ele falou: o sal também é como sabedoria e graça no discurso. Ora, quando eu lembrei deste versículo que ele mesmo propôs, Colossenses 4:6, eu fui lá e lembrei e vi que a palavra trata-se de um texto que fala da palavra temperada com sal, e eu disse: este pode ser um dos meus subtópicos. Portanto, se eu fosse refazer os subtópicos deste tópico para a minha lição, para eu ensinar a minha escola dominical, eu faria da seguinte maneira. Título do tópico: o sal tempera e conserva. Vamos fazer 3 subtópicos? O primeiro, vou começar com o 2, a importância do sal. E eu até botaria um tracinho na frente e diria: dar sabor. Segundo, o cristão como sal. Botaria um tracinho lá, segundo a própria sugestão do texto aqui, influencia.
E terceiro, eu colocaria palavra temperada com sal, que é exatamente o referente ao primeiro subtópico. Amém? Com isso nós teremos um tópico, com 3 subtópicos. E agora, só cabe a você colocar um versículo ou 2 versículos referentes a cada uma dessas menções, que na maioria dos casos você vai encontrar algo já na própria lição da Escola Dominical. Não é tão difícil. E quando você está começando este processo, seria bom que você fizesse este tipo de roteiro não necessariamente em toda a lição, porque talvez para você seja algo novo, algo que você tenha que testar, como você se sente em usar. Por isso, eu sugiro de que se você não tem experiência de usar este tipo de roteiro, então você use um dos tópicos da lição e o faça em forma de roteiro. E os 2 outros tópicos você pode usar da maneira que você está acostumado a fazer. Desde que, se você fizer este roteiro, seja qualquer uma dessas partes, você se assegure de encontrar versículos bíblicos que exemplifiquem aquilo que você escreveu, aquilo que você colocou como um subtópico. Segundo, veja se você consegue responder a seguinte pergunta: que relação existe entre aquilo que eu escrevi naquele subtópico e aquele texto bíblico que eu coloquei como base? Se você puder responder isso, a sua classe, este momento da classe, será bem sucedido. Então você vai explicar o texto bíblico, você vai poder inclusive aplicar o texto bíblico, você pode usar este momento da leitura dos textos bíblicos para que os alunos participem, às vezes em ler e às vezes até em comentar aquilo que eles entenderam do texto, e assim você vai ter uma classe interativa. Vamos colocar na descrição desta dica o que nós usamos como roteiro desta lição. Nesta lição número 2, que foi para o dia 10 de abril de 2022, Sal da Terra e Luz do Mundo, eu escrevi um roteiro e vou deixar na descrição para você. Você vai ver aqui ao lado também aquele roteiro que nós fizemos: o crente como sal da terra, o crente como luz do mundo e o crente como agente de transformação. Queridos irmãos, se você chegou ao fim desta dica, muito obrigada pela sua participação, e eu gostaria que você colocasse no comentário alguma pergunta, algo que você gostaria de saber da nossa parte, porque no dia 28 de maio, fim deste mês de 2022, nós estaremos proporcionando um momento de interação com você. Faremos uma live às 20 horas, horário de Brasília, e eu digo faremos porque não estarei sozinha. Estarei com a missionária Vânia da Silva, também professora veterana de escola dominical, que nós temos servido ao Senhor juntas aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e estaremos com você neste sábado, 28 de maio, às 20 horas, horário de Brasília. E eu te peço, por favor, compartilhe essas dicas com mais alguém, porque este vídeo vai ficar muito tempo aqui, mas esta live será única para este propósito de conexão com as dicas. Que Deus ricamente continue a abençoar cada um de vocês neste propósito, nesta vocação que o Senhor vos tem chamado, em nome de Jesus.